Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. 1 Coríntios 1, 18, 25. Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Alexandre Montemeso, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje o assunto é lógica ou loucura? Vamos ver o que esse assunto pode nos ensinar hoje. O que você acha que diante de Deus seria correto considerar a lógica ou a loucura? Como podemos determinar o agir de Deus nas pessoas? Pela lógica ou pela loucura? O homem comum conhece e vive uma vida lógica, acredita em tudo que é lógico, existente, o que é real e acha isso certo. A lógica é tudo aquilo que segue regras, matemática, física, química, etc. É tudo aquilo que parece coerente e certo perante o ser humano. E tudo que foge da lógica humana é considerado contrário à razão, contrário às coisas corretas, é contrário às leis da lógica, é considerado loucura. Uma pessoa que vive pela lógica, ela vive o que a lógica permite. Ela tem uma vida normal, ela trabalha, estuda, se diverte, ela tem a sua religiosidade, ela vive seus dias e morre. Os considerados loucos ou que vivem pela loucura e fora, digamos, por exemplo, os crentes, os cristãos, vivem para Cristo, vivem pela fé, passam seus dias meditando na palavra com esperança, têm uma vida cristã, uma vida com Deus, com alegria, e vivem até o fim dos seus dias também com a certeza de que terão a vida eterna, que vão para o céu, que vão viver com Deus, o que parece loucura pensar numa coisa dessas, fora da lógica. A pessoa que age pela lógica, ela é limitada, tem os pés e a mente presos no chão. Ela anda somente porque pela lógica lhe permite, pelo que é lógico. O louco sabe que para Deus não tem limites e sempre está disposto a voar, acredita em coisas que para o mundo são loucas, parecem loucuras, e vive em coisas sobrenaturais de Deus. Imagina comigo, você acha que uma pessoa lógica teria condições de parar uma multidão na frente de um mar e mandar o mar se abrir na certeza de que Deus iria fazer aquele mar se abrir na frente dessas pessoas? Só um louco para fazer isso. Uma pessoa lógica, ela olharia para o sol e ordenaria o sol parar? Pela lógica, uma pessoa bateria um pau numa pedra e sairia água dessa pedra? Tem condições de uma pessoa lógica acreditar que bater com um pau tiraria água da pedra? Pela lógica, alguém conseguiria dormir numa cova de leões? Também pela lógica, ordenar um morto a sair para fora e ele sair para fora da sepultura? Pela lógica, é possível colocarmos as mãos sobre pessoas doentes e elas receberem cura? Pela lógica, dá para acreditar que Deus abriu as portas do céu para abastecer uma cidade? Pela lógica, nós conseguiríamos enfrentar um gigante usando apenas uma funda? Quando vivemos pela lógica, nós também nos conformamos pela lógica, porque quando não conseguimos encontrar respostas lógicas, nós concluímos que não há saída. O ser humano lógico, ele é preso por paredes mentais e obstáculos que o limitam. Nós vivemos limitados pela lógica que nós acreditamos. Já o louco, ele é livre, ele acredita naquilo que os seus olhos não podem ver. Ele vive a loucura fora da lógica. Ele acredita e vê aquilo que a sua mente não pode alcançar, porque sabe que para Deus nada é impossível. Para os lógicos, Jesus não parecia ser o Messias, pois ele não era como eles imaginavam, um grande homem, um doutor da lei, uma pessoa muito importante, que se exaltavam, uma pessoa fora da aparência que Jesus tinha, da humildade que ele tinha. Viver pela lógica e acreditar nas coisas lógicas e ter elas como o correto
e certo para nossas vidas nos limita. Pessoas que vivem pela lógica não se permitem aceitar a loucura, não aceitam, não acreditam, pois elas estão limitadas pela lógica. Deus gosta dos loucos. Deus gosta daqueles que creem no impossível, de gente corajosa que ousa acreditar no que não vê, mas sabe que é real. O homem lógico não vê lógica em Deus. Já o louco não precisa da lógica para explicar o impossível. Os loucos são os que acreditam, que vivem pela fé, entendem que podem alcançar onde o braço humano não alcança. E acreditam que Deus estende a mão e os faz viver coisas impossíveis. E acreditam e vivem. Os loucos sabem que onde termina o seu limite, começa o limitado por Deus. Os lógicos não entendem como Deus pode dar seu próprio filho para morrer por toda a humanidade. Isso parece uma loucura para a lógica racional e restrita. Não se permite acreditar que isso realmente tenha acontecido de verdade um dia, que um morto ressuscitou e subiu para o céu há mais de 2000 anos atrás. Os chamados loucos aceitam Jesus como seu Salvador, pois eles sabem que as suas vidas serão transformadas. Em 1 Coríntios 2,14 diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Lucas 18:27 fala: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Em 1 Coríntios 3,19 diz: Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Seguindo Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Você consegue imaginar que loucura seria você ir numa praia e de repente o mar se dividir na sua frente? Imagine a cena. Aquele mar dividido em duas paredes de águas gigantes cada lado. Seria loucura ou seria uma coisa normal para você? E você teria coragem de passar no meio, atravessar? Deus fez isso. Deus abriu o mar vermelho. Está lá em Êxodo 14:21. Imagine, seria loucura você chegar para um casal de idosos e dizer a eles que eles seriam pais de uma nação? Você faria? É bem improvável, né? Pois Deus fez. Você acharia loucura morar num deserto por 40 anos? Você acharia loucura arrumar um grupo de pessoas e ficar tocando trombetas e gritando ao redor de uma casa que tenha muros por 6 dias? No 7º dia esses muros caírem? Deus fez isso numa cidade. Deus ordenou seus soldados cercar uma cidade fechada por muros por 6 dias, tocando trombetas e gritando. No 7º dia os muros caíram. Teve um rei chamado Nabucodonosor, muito conhecido, famoso na Bíblia. Precisou ficar louco para conhecer Deus. Deus fez ele conviver com os bois. Ele viveu como um boi por um bom tempo. Agiu como um boi. Agora imagina você conversando com uma mula. Imagina você na frente de uma mula e essa mula olhar para você e conversar com você na sua frente, no seu idioma. Está lá em Números 22:21. Deus fez isso. Deus fez uma mula conversar com um homem. O que você acha de um homem andar descalço e nu por 3 anos? Um homem de Deus andar descalço e sem roupas por 3 anos. Sim, está lá em Isaías 22:4, próprio profeta Isaías. E lá em Êxodo 10:1-2, a palavra de Deus diz que Deus zombou dos egípcios. Você imagina Deus zombando? Agora imagina comigo. Imagina a loucura, um homem aparecer gritando no deserto, usando roupa de peles de bicho, mel e cafanhoto, falando que batizava as pessoas com água para limpar os seus pecados. Esse era João Batista. 1 Coríntios 3:18-19 diz: Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Para se tornar um sábio é preciso se tornar louco. Ou seja, seja louco para se tornar um sábio diante de Deus, essa é a regra. 1 Coríntios 1:27-29 diz: Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele.
Também em 1 Coríntios 1, 19, 21, nós lemos que Deus transformou a sabedoria humana em loucura porque as pessoas estavam se achando muito sábias e rejeitavam a Deus e não queriam conhecer e nem obedecê-lo. Jesus foi considerado um louco por todos, pelos grandes homens do governo, pelos sábios, inclusive pela própria família, por parte dos seus discípulos, que o abandonaram. Ele foi considerado um endemoniado, falavam que ele estava fora de si. Jesus fazia mesmo algumas loucuras. Jesus era ousado. Por exemplo, ele tocou num leproso, falou com uma samaritana, ele falava que perdoava pecados, ele comia com gente ruim, com publicanos, curava no sábado, deixou os discípulos colher espigas, curou um cego com cuspe na terra, e sem contar que fez um chicote, enlouqueceu com os comerciantes no templo. Disse que ergueria um templo em 3 dias, o que levou 40 anos para ser erguido, sem que pudesse entender. Ele foi considerado um fanático, líder de seita. Negou a própria mãe e o irmão. Era rodeado por gente doente, aleijado, cegos, gente deformada, pessoas abandonadas e consideradas escórias da sociedade. Ficava dias sem comer. Imagina, andou por cima das águas. Pensaram que era um fantasma quando viram os discípulos dele. Para começar, a maior loucura ainda nasceu de uma virgem. Você acreditaria que chegar uma mulher em você, grávida, e dizer que é virgem? Fora da lógica. Os próprios familiares de Jesus tentaram tirar ele à força, dizendo que ele estava fora de si. Está lá em Marcos 3, 20 e 21. Os judeus diziam que Jesus estava endemoniado e que ele havia enlouquecido. Em João 10, 19. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios que a palavra da cruz é loucura para a mente carnal e natural, para o homem normal, para aqueles que estão perecendo. 1 Coríntios 1, 18. É difícil de aceitar uma história dessas. Jesus morreu numa cruz para nos salvar. A humanidade não aceita, não tem dificuldade de aceitar e ver que essa é a verdade. Sem contar que o próprio apóstolo Paulo foi considerado louco na presença do rei Agripa pelo governador Festo, quando disse que um homem havia ressuscitado. Paulo se refere à loucura da pregação em 1 Coríntios 1, 17 e 31, onde diz como não lembrar que a mensagem cristã é inadmissível e incompreensível à perspectiva humana. Também em 1 Coríntios 14, 23, Paulo orienta a igreja para eles acalmar um pouco a loucura, para que caso não venha alguém que não seja cristão estar ali, para não achar que realmente aquela gente é louca. Ou seja, já havia loucura naquela época, os cristãos. 1 Coríntios 2, 1, 16 diz: como pode um Deus enviar seu único filho para morrer por figuras que ele criou sabendo que iriam pecar? De onde vem tanto amor? Só pode ser loucura mesmo. Amados, eu não me envergonho quando me acham louco, ou me chamam de louco, ou zombam de mim pelas loucuras do evangelho. Eu me envergonho pela loucura da maioria que se diz evangélicos por aí, não aceita as loucuras de Deus, não assume, tem vergonha, foge, se escondem. O que o mundo chama de loucura, eu chamo de graça. Não devemos agir pela razão, nem pela emoção, mas sim pela fé. A razão bloqueia as coisas de Deus em nossas vidas. A emoção nos engana e nos faz cair em caminhos errados. A fé nos faz viver guiados por um Deus que faz o nosso caminho e cremos nele e recebemos o que vem dele. Coloque sua razão na fé. Porque a fé e a razão, elas são 2 meios para obter conhecimento verdadeiro. Cada uma preenche um espaço que Deus reservou. Nós devemos utilizar a razão para compreender as coisas espirituais. Mas somente o homem espiritual consegue que a sua razão seja esclarecida pelo Espírito Santo. E isso se alcança por meio da fé. E a pessoa não viverá mais somente na lógica, mas também irá conviver com a loucura de Deus, com a loucura do sobrenatural de Deus na sua vida. O agir do Espírito Santo, o mover de Deus, as maravilhas de Deus, os milagres acontecendo. Não é errado ter conhecimento, mas se você pensa em ser inteligente ou sábio por conta dos seus próprios conhecimentos, então você está indo contra a palavra de Deus. Nós somos sábios quando crescemos no conhecimento da palavra de Deus e vivendo com Cristo. É a palavra dele que nos torna sábio, e não o conhecimento proporcionados por esse mundo aqui. Esse mundo e tudo que é nele vai passar um dia. Vai acabar e nós vamos partir dessa vida. Mas a palavra de Deus, ela é eterna, ela dura para sempre. Procure dar prioridade para as coisas que é de Deus, amado.
Deixe sua vida nas mãos dele e viva o sobrenatural de Deus, viva o impossível, viva as loucuras que Deus tem para você. É muito mais divertido viver as loucuras de Deus, deixar ele te surpreender a cada dia. Ele faz maravilhas e ele irá fazer maravilhas na tua vida também. Viva o que Deus tem para você. Abra seu coração para Deus, se entregue para Deus, busque Deus. Viva tudo o que ele tem de bom para você. Você vai viver o inacreditável, vai ver coisas inacreditáveis, vai viver coisas impossíveis, vai viver coisas fora da lógica, vai viver o sobrenatural de Deus, a presença de Deus, o mover de Deus na sua vida.